no Aqui Você é Destaque de hoje nós temos o psicólogo, sexólogo, coach empresarial e presidente fundador do Instituto Brasileiro de Gestores e Líderes, Cláudio Paiva. Cláudio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu estava conversando antes da entrevista com o Cláudio, que me disse uma frase muito interessante. Ou você é empresário ou você é empreendedor. Como assim? Olha só, a maioria das pessoas que querem montar um negócio, primeiro ele tem que saber o seguinte, o que ele tem de dom. Vamos começar dons e talentos. O dom eu nasci com ele, eu fui criado dentro de o dom, eu recebi esse dom. Agora, transformar os dons em talentos faz com que se transforme de empreendedor a empresário. Quando você é empreendedor, você tem uma ideia do seu negócio, você tem uma ideia daquilo que você quer fazer. Mas eu não sei como fazer, eu quero fazer. Por exemplo, o camarada me procura aqui para fazer um trabalho de coach, que eu quero montar uma padaria. Eu pergunto a ele, você sabe fazer pão? Não. Você está disposto a acordar 2 horas da manhã para você abrir a padaria para o padeiro fazer pão? Exato. Também não. Então não dá padaria para você. Não tem perfil. Não tem perfil. Então, para eu ser um empresário, eu tenho que ter sido primeiro empreendedor. Se eu sou empresário que não fui empreendedor, porque eu recebi herança. É um outro tipo de empresário. Mas, Cláudio, fala-se muito sobre empreendedorismo hoje, né? Mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado também, porque o empreendedor ele tem vontade de fazer, mas às vezes não corre atrás de uma qualificação. Isso é verdade? O planejamento para você ser empreendedor tem que ter. O que fazer, para que fazer, quando, como, onde, por quê. Essas respostas do planejamento tem que ter a resposta do empreendedor. O que eu quero fazer? Para que eu quero fazer? Como que eu vou fazer? Eu tenho que ter capital para ser empreendedor. Isso é um planejamento de negócio. Planejamento de negócio. Antes de eu ser empreendedor, porque a gente tem pesquisa do Findes, do Sebrae, que 78% das empresas elas vão falir no primeiro ano e no segundo ano porque não tem planejamento. Não é só sonho. As pessoas falam, empreendedorismo. Não é só ser empreendedor. Eu tenho que saber o que eu vou empreender. Qual é a minha capacidade técnica, por isso que entra o treinamento, entra o planejamento. Hoje o Sebrae, ele tem vários cursos, eu faço propaganda do Sebrae, que trabalhei lá há 16 anos. O Sebrae, a nossa empresa aqui, que é o IBGL, tem vários cursos que vai fazer você entender o seguinte, de repente eu não vou ser empreendedor, porque na mentalidade moderna hoje, se todo mundo for empreendedor, não vai existir mais empresa. Exatamente, pois é. Agora o empresário, né? O Cláudio deu um exemplo aqui do proprietário da Itapemirim, né? 16 anos. Conta esse exemplo que é bem interessante. O seu Camilo, a gente chama de seu Camilo, que ele deve estar assistindo, manda um abraço para ele, que eu respeito muito. Naquela época, ser empresário era diferente de hoje. Né? Eu lembro que, certa ocasião, alguém perguntou para ele assim, mas, seu Camilo, o senhor não sabe falar inglês? Ele falou, eu contrato uma secretária para falar por mim. Hoje não. Hoje o empreendedor, o empresário, ele tem que ter conhecimento básico de inglês. Por quê? Hoje as exportações é uma realidade no meio empresarial. Hoje nós temos startups aí hoje que estão crescendo no processo tecnológico e você tem que ter conhecimento de inglês, tem que saber falar um espanhol. Então as coisas mudaram e as necessidades muito, também, sim, né? A necessidade empresarial mudou muito. Agora uma pergunta, você é psicólogo, né, sexólogo, né, faz também atendimentos, mas aonde que a psicologia está inserida aí nessa gestão de negócios e empresas? Olha só, a empresa é feita de gente, né? Onde tem gente tem psicologia, onde tem gente tem o psique. Então, quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente faz é uma diagnose. Eu vou levantar quem são os líderes, qual é a ideia que os líderes têm em termos da empresa, porque tem uma história que é o seguinte, você tem que vestir a camisa da empresa. Isso é retórica, isso não funciona mais. Eu tenho que vestir a minha camisa para depois eu vestir a camisa da empresa. Porque quando a empresa tirar a camisa dela, eu não vou ficar descamisado. Né? Eu vou ficar sem camisa. É uma mentira que se pregou a vida toda. Que tem que vestir a camisa da empresa. Claro que você tem que vestir a camisa da empresa. Você tem que amar o que faz e fazer o que ama. Lógico. Mas eu tenho que vestir a minha camisa. Quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu faço, um levantamento para saber quem é quem. Se aquele líder realmente, ele tem que ser líder, aí eu faço um trabalho de um teste profissográfico. Esse é um dos temas da palestra, né, do Cláudio Paiva, que ele faz pelo estado todo. Agora, Cláudio, para a gente finalizar a nossa entrevista, é uma pena, que pena, inclusive, já. Que legal. Pois para a gente finalizar a nossa entrevista, quais são os principais erros que levam à falência de uma empresa? Olha, o erro número 1 é você contratar pessoas erradas e colocar a pessoa errada no lugar certo.
Eu tenho que saber o seguinte, quem é que vai ser meu gerente financeiro? Ele tem que conhecer de finanças. Quem vai ser o meu gerente de marketing? Ele tem que conhecer de marketing. Esse é botar a pessoa certa no lugar certo. Segundo, capital. Eu tenho que ter capital de giro. Eu não se monta nada sem ter dinheiro. Tá certo? Então eu tenho que ter uma reserva de capital. Eu sempre falo para o empresário que vai montar um negócio. Você suporta o seu negócio um ano? Você tem que pagar pelo menos um ano para você ver como é que vai ser no mercado. Que é o capital de giro. É o capital de giro. Então, eu vou no banco e pego o capital de giro. O banco me cobra um juro exacerbado de 300% ao ano. Então, eu peguei 10 mil lá, a minha empresa não deu certo, no final do ano eu tenho que pagar 30 mil. Como é que eu vou fazer? Eu vou quebrar. Então, eu tenho que ter um planejamento estratégico, eu tenho que ter visão de negócio, de mercado, eu tenho que ter visão de pessoas. Não é só eu vou fazer uma empresa. Por isso que quebra. Se não tiver um planejamento, então você que está me assistindo, vai montar alguma empresa? Procura um coach, procura um profissional, um consultor empresarial para que você possa planejar, para você não dar com os burros na água. Porque a maioria das pessoas erram por falta de planejamento, por falta de organização financeira, por falta de organização de pessoas. Bom, uma boa conversa sobre empreendedorismo, empresariado, coach. Muito obrigada por ter aceitado novamente o nosso convite. Poxa, o prazer é todo meu. A gente ficaria aqui o dia todo conversando sobre isso. Com certeza. E boa sorte aí para os empresários, para os empreendedores que nos assistem agora, não é isso? É isso aí. Eu quero que você defina duas coisas na sua vida. A vida toda você quis ter razão. Quis ter razão de tudo, né? Tem pessoas aqui na sala que estão querendo ter razão. Seja feliz. Se você vai montar um negócio, você não pode sofrer com o negócio. Você não pode sofrer com o seu casamento. Você não pode sofrer com o seu relacionamento. Você tem que ser feliz. Você foi projetado para duas coisas: ter sucesso ou ser feliz. Procure isso. Procure ajuda. Não tenha vergonha. Estamos à sua disposição.